Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia em João, capítulo 19, o versículo é o 17 em sequência, que vai relatar a crucificação de Jesus Cristo, né? E levando eles, né? E levando eles as costas a sua cruz, e levando ele, Cristo, e levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, né? Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilato escreveu também um título e pôs-o em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, né? Porque está escrito dessa forma, porque Cristo veio da tribo de Judá, a sua família, a família de Cristo, veio da tribo de Judá, coisa que nenhum sacerdote falou, né? Isso está escrito. Vocês que quiserem acompanhar os vídeos, vocês vão ler essas coisas, né? Então Cristo veio da tribo de Judá, né? Coisa que nenhum sacerdote falou a respeito. A família de Maria veio de lá, né? José, não sei também, veio de lá, da tribo de Judá, que se chama aqui povo judeu, que abandonaram a lei de Moisés, abandonaram Deus, o mandamento de Deus, e se passaram para a legião do mal, onde criou outro tipo de religião, né? Outro tipo de religião, outro tipo de igreja. Através da religião foi criado várias igrejas. Até nos dias de hoje existem milhões de igrejas falsificadas, criadas pelo homem e com o título criado pelos homens para enganar o povo, né? Não pela doutrina de Cristo, nem pelos mandamentos de Cristo, mas pelos mandamentos de homens e mandamentos e doutrina de homens, igrejas falsificadas, criada pelo homem, porque a igreja verdadeira se chama Igreja de Deus. É só você ler Atos 20 e 28, 2 Coríntios 1, 2 e 3, 1 Coríntios 1, 2 e 3, 1 Coríntios 15, 9, 11, 22, etc, etc. Lá não está escrito Igreja Católica, Igreja Universal, Igreja Assembleia de Deus, Igreja do Poder de Deus, Igreja Batista, Igreja Pentecostal, não sei de que. Lá não está escrito essas coisas, mas sim Igreja de Deus, que Cristo adquiriu por seu próprio sangue. É só você ler Atos 20 e 28, né? Então, quando Jesus crucificaram, um de cada lado, Jesus no meio, Pilato escreveu esse aqui, que é Jesus Nazareno, botou uma placa na cruz dele, dizendo Jesus, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade da Judéia, e estava escrito em hebraico, e grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus, povo que era de Deus, seguidores de Deus, né? Que não quiseram aceitar a nova doutrina, o novo mandamento, porque eles estavam seguindo as doutrinas e mandamentos de homem, já nas suas falsas igrejas que eles criaram. Eles disseram, os principais sacerdotes dos judeus, a Pilato: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilato: o que escrevi, né? O que escrevi, escrevi. Ele é rei, né? Ele tem o poder de fazer essas coisas. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes,
para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse as escrituras, que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, né, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Não tem esse relato na Bíblia. Tem um povo aí que chama Jesus, Maria, mãe, não sei de que não. Jesus nunca chamou Maria de mãe, sempre chamou de mulher. Por quê? Cristo nunca teve mãe. Deus nunca teve mãe, por isso que ele não chama ela de mãe, né? Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, ela é considerada mãe dele porque gerou a sua carne, mas Cristo já existia, né? Cristo já existia mesmo antes desse mundo ser criado. Cristo já existia, né? Maria apenas foi um recipiente para tornar carne em seu espírito, para que ele ficasse como aquele povo que ele veio resgatar, como gente, né? Mas Cristo já existia e Cristo nunca chamou Maria de mãe, né? Maria nunca foi mãe de Cristo nem mãe de Deus, não. Ele sempre chamou ela de mulher, mulher. Tanto que lá nas bodas de Canaã, quando acabou o vinho, né? Que ela, vendo ali que acabou o vinho, que era o primeiro milagre que ele ia fazer, ela chegou e disse: ô Jesus, olha, acabou o vinho. E ele respondeu: o que é que tem eu contigo, mulher? O vinho acabou-se, né? Mas aí, como era dado por Deus para ele fazer o seu primeiro milagre para os seus discípulos acreditar nele, né? Ele pegou, transformou água em vinho, que não é vinho como esse povo pensa que é vinho. Ele tinha um sabor de vinho, mas não tem nada de vinho alcoólico ali. O povo é quem tem essa enganação na mente, né? Porque aquele vinho que Cristo fez não é vinho alcoólico, não, né? Não é vinho alcoólico, porque Deus abomina álcool, né? Deus abomina álcool. Então, essa coisa de que Cristo fez um vinho alcoólico, né, é negativo, não tem nada a ver. Essa coisa, esse vinho aí é um vinho santo, é um vinho purificador, né? É um suco poderoso. Tem gosto de vinho? Tem, mas não contém álcool. Tem uns povos aí que dizem que Cristo fez vinho e porque é vinho tem álcool. É negativo. Não, jamais Cristo, Deus ia dar um poder. Se Deus abomina a bebida, o álcool, como é que ele vai criar um vinho com álcool? Não, jamais. Tem o sabor de vinho, gente, mas não contém álcool algum nesse vinho que Cristo fez aí, tá? Para que seja claro isso. Então ele falou à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, né? Porque é considerado como filho, né? Esse discípulo aí que estava ao pé da cruz lá, junto com a mãe de Cristo, mas ele não chamou a mãe. Mãe, esse aí também é teu filho, né? Cristo não falou isso, não. Cristo disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Por quê? Porque José já tinha morrido, que era o marido dela, né?
estava só. Então ele a recebeu, a mãe, suposta mãe de Cristo, né? Porque Cristo já existia, ela só gerou carne nele. O povo não quer entender essas coisas, né? Deus, ela foi agraciada, porque era vir para gerar carne, para ficar como nós, para poder tentar resgatar o povo que Deus deu a ele para resgatar, né? Só por isso, né? Depois diz, eis aí a tua mãe, desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, né? Que o que ele veio cumprir, que veio fazer, já tinha terminado tudo, para que a escritura se cumprisse. Disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, né? E o judeu pôs para que no sábado, né? O judeu pôs para que no sábado, né? Aqui está escrito no sábado, mas não era sábado. É por isso que tem uma igreja aí dizendo que Cristo morreu na sexta-feira, por conta desse erro aqui, né? Os judeus pôs para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, mas essa tradução aqui está totalmente errado na tradução. Eu vou fazer vocês entender essa coisa, né? É porque quando a Páscoa, na Páscoa, é o sabá, é um sabá anual, é uma festa. A Páscoa é uma festa anualmente que acontecia. E isso fazia parte da lei de Moisés, certo? Essa Páscoa faz parte da lei de Moisés. E esse aqui, né, essa Páscoa, tem o sabá, não é sábado. O tradutor que coloca dessa forma, é por isso que a Igreja Católica diz que era uma sexta-feira, quando Cristo morreu. Não tem nada a ver, porque Cristo não morreu numa sexta-feira. Isso aqui era um dia de quarta-feira, e na quinta-feira ia começar o sabá cristão da época, da lei de Moisés. O sabá anual, não é sábado, é sabá. O tradutor é quem bota sábado, aí confunde a mente das pessoas. Aí por isso que de Cristo morreu na sexta-feira. Se Cristo tivesse morrido na sexta-feira, ele não passaria 3 dias e 3 noites no sepulcro, debaixo da terra. Não passaria, porque veja bem, se ele morreu numa sexta-feira, vamos supor que ele morreu, Cristo morreu numa quarta-feira de 3 horas da tarde. Mais ou menos isso. Mas como a Igreja Católica, a errada, a Igreja da Legião do Mal, de Satanás, relata que Cristo morreu numa sexta-feira, e isso é muito errado, por conta desse versículo aqui, desse sábado, que traduziu dessa forma, né? Então eles acham que Cristo morreu numa sexta-feira, mas não é numa sexta-feira. Aí, escrito sábado, mas não é sábado, é sabá. E antes do sabá começar, ele tinha que ser enterrado. Então ele enterrou para essa povo dessa religião, ele foi enterrado no final da sexta-feira, porque antigamente o final do dia terminava às 6 horas da noite. Depois foi modificado, né, para os dias de hoje, que é 1 hora da manhã até 12 da noite é um dia. Mas nessa época aqui de Cristo, o dia começava 7 horas da noite, né? Terminava 6 horas da tarde, começava às 7 horas da noite, até a outra 6 horas, né? Então, como ia dar 6 horas, ele tinha que ser enterrado antes, porque ia começar o sabá. E no sabá era santo, da lei de Moisés, da lei de Deus também. Era um sabá santo, não se poderia fazer mais nada. Então ele tinha que ser enterrado nesse dia, por causa desse sabá, não por causa de sábado. Isso é tradução errônea, né? É sabá, não é sábado. Aí
né, o sacerdote, né, ele morreu e tinha que ser enterrado antes de começar esse sabá, não o sábado, né, porque ele tinha passado 3 dias e 3 noites enterrado. Se ele fosse enterrado, como está escrito, na sexta, veja, na sexta de tardezinha, já no final do dia, no final do dia da sexta-feira, e ele tinha passado 3 dias e 3 noites enterrado, como é que ele passou 3 dias se ele enterrou na sexta? Vamos supor, sexta de tarde, aí entrou o sábado, né? Como está dizendo aqui, que vai entrar o sábado. Né? É o final da sexta-feira, é uma suposição. É o final da sexta-feira, ele tinha que ser enterrado, porque ia entrar o dia de sábado, vamos supor. Aí ele entrou no final da sexta-feira, aí pronto, no final da sexta-feira, ao final do sábado, um dia. Não é? No final da sexta-feira, ao final do sábado, um dia. Do final do sábado, do início do sábado, ao primeiro do domingo, 2 dias. Ao último dia do final do domingo, só 2 dias. Então, ele ia ressuscitar na segunda-feira, ainda teria que passar o dia da segunda-feira todinho, para quando entrasse a terça-feira, que Maria fosse lá com as outras ver ele, que ele não está mais, tinha se passado os 3 dias e até as 3 noites. Então, como é que ele ressuscitou antes do domingo? Não tem como, né? Isso é uma pregação muito errada, muito errônea. Mas, voltando para a verdadeira palavra da Bíblia, o verdadeiro escrito da Bíblia, vamos ver agora a verdade. Cristo estava numa quarta-feira sendo crucificado, num dia de quarta-feira, porque na quinta-feira não era sábado, como está escrito aqui, mas sabá anual, que era a festa dos judeus, que é que está acontecendo aqui. Os judeus, vou voltar ao versículo anterior, certo? Capítulo 19 de João, o versículo é o 30. João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, que era o seu último suspiro. E inclinando a cabeça, entregou o espírito, morreu, né? O judeu, pois, para que no sabá não fosse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sabá, não o dia de sábado. O dia do sabá, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pedras e fosse tirado da cruz, os 3. Foram, pois, os soldados, né? E na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele foram crucificados, os 2 que estavam do lado dele. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Os outros estavam vivos ainda quando quebraram as pernas dos 2 ladrões. Né? Mas Jesus já estava morto, ele já tinha expirado. Aí não quebraram as pernas dele, só tiraram. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, desse soldado. E sabe que é verdade o que eu diz, para também vós o creais. Está falando para os outros povos. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Né? E outra vez diz a escritura, verão aquele que transpassaram. Né? Aí transpassaram. Agora é o versículo 38 do capítulo 19 de João. A sepultura de Jesus. Então, como eu estava falando do sabá,
que Cristo não morreu na sexta-feira, vamos raciocinar agora, né, a morte de Cristo. Porque na igreja falsa da legião do mal, da legião de Satanás, diz que ele morreu na sexta-feira, mas não tem como isso ser considerado a morte de Cristo na sexta-feira. Porque, como está escrito, ele tinha que passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, enterrado, para depois, quando surgisse o domingo, né? O primeiro dia do domingo, ele já não estaria mais lá. Então, se ele se enterrou na sexta-feira, ele morreu de 3 horas, enterrou antes das 6, porque ia começar o sabá, o sábado, como ele acha que é no sábado, mas não é sábado, é sabá, o sabá anual da festa dos judeus. Então ele enterrou antes da sexta-feira, antes do sábado, né? Na sexta, de tardezinha. Então ele não tem como passar 3 dias e 3 noites debaixo da terra, porque enterrou sexta de tardezinha, entrou o sábado, entrou o domingo, para completar 3 dias. No final do domingo, era para ele ressuscitar. E ele ressuscitou no início do domingo, quando Maria chegou lá, na primeira hora do domingo, ele não estava mais lá. Como é que ele passou 3 dias e 3 noites? Não tem como, né? Só passou 2 dias, 2 dias. Nem 2 dias foi, só foi 1 dia e algumas horas, né? Porque ele já foi no final da sexta-feira. No final da sexta-feira, como está relatado, ele morreu 3 horas. No final da sexta-feira e logo entrou o sábado. No fim do outro sábado já era domingo. Então ele não passou nem 2 dias. E ele tem que passar 3 dias e 3 noites. E ele não passou nem dia e meio debaixo da terra. Lendo a escritura você vai achar isso. Então, como o sabá era anualmente, ele podia cair em qualquer dia. E nesse tempo da morte de Cristo, o sabá caiu numa quinta-feira. E Jesus foi morto numa quarta-feira. Agora vamos raciocinar comigo. O sabá era na quinta-feira. A partir das 6 horas já era o sabá e não podia ser ninguém enterrado. Jesus morreu na quarta-feira de 3 horas. Para ser enterrado no máximo até 6 horas antes de entrar o sabá. Foi isso que aconteceu. Agora, deixando a quarta-feira, porque já era 3 horas, ele só tinha 3 horas de tempo para ser enterrado. 3 horas só. Para começar o sabá, não o sábado. Então, quarta, vamos ver. Ele enterrou já no início do sábado, já começando o sabá. Aí entrou o sabá, que é na quinta-feira, um dia, de 6 horas da noite a 6 horas da outra noite. Ele terminou o sabá da quinta, aí entrou o dia de sexta-feira, né? Entrou o dia, conta comigo, hein? Da sexta-feira, das 6 horas da noite, do sabá, não é do sábado, é do sabá. 6 horas da noite, a outra 6 horas da noite, um dia. Aí entrou a sexta-feira, de 6 horas. Na outra 6 horas entrou aí o sábado. Aí entrou o sábado mesmo, né? Aí é que é o sábado mesmo, verdadeiro, da semana. E quando terminou o sábado, às 6 horas do sábado para entrar o domingo, aí ele ressuscitou. Antes de entrar o domingo, ele já tinha ressuscitado, né? Antes de aí, então faça agora. Quinta, sexta e sábado. 3 dias e 3 noites no seio da terra. No primeiro dia da semana, quando entrar o primeiro dia, ele já não está mais lá. Quando entra o domingo, Cristo não está mais lá. Já tem ressuscitado. Dando sequência, a sepultura de Jesus, né? E outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassar. A sepultura de Jesus. Isso é João 19, capítulo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilato que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilato lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, e foi também com ele Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 aratéis de um composto de mirra
e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como o judeu costumava fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação do judeu e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus, né? A ressurreição, ali onde ele foi crucificado e onde ele morreu, já tinha, tudo é preparação de Deus, já tinha um sepulcro que ninguém tinha sido enterrado, e ele foi enterrado lá. A ressurreição, agora vamos ver aquilo que eu tinha falado aqui, né, do primeiro dia da semana, que Jesus não estava mais lá, que era um dia de domingo, né? A ressurreição, isso é João 20, capítulo 20, versículo 1. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? O domingo, né? Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Maria Madalena, que foi lá no domingo ver, né? Ele, logo que ia começar o domingo, ele saiu de lá, ele ressuscitou, ele não estava mais lá. Ele só passaria 3 dias e 3 noites, quinta, sexta e sábado. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é o domingo, ele ressuscitou, ele não estava lá. Assim que entrou o domingo, Jesus não estava mais lá, né? Porque ele enterrou na quinta, de tarde, no início da quinta-feira, que era de 6 horas, antes do início, né? Antes do início, porque não podia, no sabá anual não se podia fazer nada, por isso que o Zé de Arimateia tinha que tirar ele de lá para enterrar antes de começar o sabá, né? Que era da lei de Moisés. E esse sabá era numa quinta-feira. E então, antes de começar o sabá, antes das 6 horas da noite, ele tem que ser enterrado. Foi isso que aconteceu. Aí passou quinta, sexta, sábado. Aí é o sábado. Ele foi enterrado no sabá. Foi enterrado no sabá. Ele morreu na quarta-feira, de tarde. E enterrou antes de começar o sabá, antes das 6 horas da noite, antes de começar o sabá. Aí ele passou sabá, ele passou sabá, que é na quinta-feira, quinta, sexta e sábado. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é o domingo, ele não estava mais lá. E foi Maria, foi depois, mas ele já não estava mais lá, tinha ressuscitado, né? Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu o chão, os lençóis, todavia não entrou, né? Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que se chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, né? Isso foi o capítulo 20 até o 10. No capítulo 20, versículo 11, Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés.
E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram meu senhor e não sei onde o puseram, né? E tendo dito isto, voltaram-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ele perguntou, Jesus perguntou. Ela, cuidando que era o hortelão, né? Quem busca? Ele perguntou. Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me, o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, mestre, né? Que quer dizer mestre, né? Rabi, aqui escreveram Rabone, mas na maioria é Rabi, que quer dizer mestre. Que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me tenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, né? E dize-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Versículo 19, Jesus aparece aos 11, né? Jesus aparece aos 11. A incredulidade de Tomé, quando ele apareceu, José apareceu para os 11, Tomé, um dos apóstolos, não acreditou. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que é o domingo, né? Na cerrada às portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois Jesus, outra vez, né? Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse: recebi o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarde os pecados lhe serão perdoados, e aquele a quem os retiverem lhe serão retidos. Então, para que nós podemos ser perdoados por Deus, primeiramente nós temos que perdoar a quem nos ofende, a quem nos faz mal, né? Primeiramente, para nós receber o perdão de Cristo, o perdão de Deus, nós temos que perdoar a quem nos faz mal, a quem nos agride, né? Aos nossos inimigos, nós temos que perdoar, porque se nós não perdoamos, não serão perdoados. E aquele a quem não estiver retido, serão retidos também, né? Ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei, né? Quer dizer que Tomé, ele não acreditou, né, que Cristo tinha aparecido. Só se ele fosse lá para tocar nas feridas dos cravos que ele estava, né? E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas,
e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Né? Porque quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou espiritualmente, né? Ele já estava espiritualmente, mas ele estava se aparecendo para os apóstolos carnalmente. Todo mundo estava vendo ele carnalmente, mas ele não estava mais na carne, porque tinha morrido, né? Ele não estava mais na carne, ele estava espiritualmente. Presta atenção. Depois, veja só, esse é o capítulo 20 de João, versículo é o 26. E 8 dias depois dessa primeira aparição de Cristo para os apóstolos, 8 dias depois, porque ele passou 40 dias e 40 noites depois de ressuscitar, dando instrução aos apóstolos da sua doutrina. Ele deu 40 dias e 40 noites, ele passou dando instrução da sua doutrina e do seu mandamento para os apóstolos, né? Para ensinar o povo. Então, depois que ele apareceu, depois que ele que apareceu lá e Tomé não creu, 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro lá do templo, do local onde ele estava reunido, e com eles Tomé estava também, Tomé. Chegou Jesus, mas quando Jesus chegou, a porta estava fechada. Olha. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Por quê? Ele estava espiritualmente, ele entrava em qualquer brecha. Jesus passou com o seu poder, ele chegou lá, né, espiritualmente. Agora, só que todo mundo estava vendo ele carnalmente. Eis a diferença. Né? 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro lá da sinagoga, do templo ou da casa, nesse mesmo lugar. E com eles Tomé também estava. Chegou Jesus. Eles estavam lá reunidos e de repente Jesus chegou no meio deles. Só que as portas estavam fechadas, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Disse, pois, depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, porque da primeira vez que ele esteve lá, ele não acreditou que era Jesus. Né? Jesus apareceu para ele lá, ele viu Jesus como carne, mas não acreditou que ele tinha ressuscitado. Né? Só que ele está como carne, parecendo carne, mas ele está em espírito. Né? Ele está em espírito. Ele não está mais em carne. Né? Ele está em espírito. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e ponha no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Né? E Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Os que não me viram e creram. Porque ele está dizendo isso, que não me viram e creram. Porque na primeira aparição dele lá, ele não apareceu como eles. Apareceu espiritualmente. Mas aqui, ele está aparecendo como se tivesse carne. Está aparecendo outra vez como se tivesse carne, como se estivesse na carne. Por isso que Cristo disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste, né? Porque agora Tomé viu ele, como se estivesse na carne. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Entenderam? Os que não me viram. Porque quando ele se apresentou lá, falou com eles, mas ninguém viu ele. Falou com ele, mas ninguém viu. E que como lá ele não cria, disse que era Jesus, né? Mas ele nunca não acreditou. Os outros acreditaram, mas Tomé não acreditou, porque ele apareceu lá espiritualmente a primeira vez.
E agora ele está aparecendo como se estivesse carnalmente. Por isso que ele está crendo. Ele está vendo Jesus, como se estivesse na carne. E a partir daí, ele vai ficar 40 dias dando instrução. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Né? Tem a vida em seu nome, porque ele não está mais em carne. Né? Capítulo 21 de João, capítulo 21. Jesus aparece a alguns dos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Está dizendo que ele está se manifestando. Ele não está mais carnalmente, porque a carne dele morreu. Ele está se manifestando espiritualmente, agora como se estivesse em carne, transformado. Presta atenção. Depois disso, manifestou-se, como se estivesse em carne, Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dize-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Né? Estava Pedro, né? Deixa eu ver aqui. Estava Pedro, Tomé, Natanael, né? Natanael, que era de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu estavam junto com Pedro também. E Natanael, tudo junto. E eles foram pescar, né? Foram pescar. Disse Simão Pedro: vou pescar. Diz eles: também nós vamos contigo. E foram, todos eles foram. Foram Pedro, Natanael e os filhos de Zebedeu. Foram pescar. E foram pescar, mas não pegaram foi nada. Nessa noite eles não pegaram nada. E sendo já amanhecendo o dia, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Jesus apareceu, né, em carne, mas eles não conheceram. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não, né, porque ele não pegou nenhum peixe. E disse-lhe, Jesus disse-lhe: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Então, quando Cristo, depois de ressuscitado, falou para ele jogar a rede, eles jogaram e aí a rede encheu de tanto peixe que eles não estavam nem conseguindo puxar de tanto peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, né, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Né? Vou repetir de novo. Cristo, eles foram pescar, Pedro, Natanael e os filhos de Zebedeu foram junto com ele pescar, de noite. Passaram a noite todinha pescando, lançando rede e não pegaram nada. E quando o dia já estava amanhecendo, que eles iam chegando perto da praia, na beira do mar, Jesus estava lá, que ele tinha ressuscitado, mas Jesus está em espírito, mas transformado como se tivesse em carne, para eles verem como ele se tivesse em carne. Só que ele não está em carne, está em espírito.
mas com a aparência de quem está em carne. E então Jesus disse, olha, joga a rede do outro lado, do lado direito, lançai a rede para o lado direito do barco. E ele lançando, e assim veio tanto peixe, né, que não puderam puxar. Então aquele discípulo, presta atenção, então aquele discípulo a quem Jesus amava, não está revelado quem é o discípulo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Não está revelando qual foi o discípulo aqui. É o discípulo que Jesus amava. Disse a Pedro, é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, eles estavam pescando e estava nu, né? E lançou-se e pulou dentro do mar, enrolou-se com um pano e pulou dentro d'água. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 metros, né? Levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora apanhaste, né? Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede, né? Disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Ele ressuscitou, mas ele não está com carne, ele está parecendo carne, mas não é carne, ele está espiritualmente, né? E depois de terem se juntado, porque ele apenas estava manifestado, como se fosse carne. Jesus se manifestava aos seus discípulos, né, pela terceira vez, né? Então ele se manifestou, o espírito dele se manifestou como se fosse carne, para que seus discípulos vissem ele como era antes, né? Mas ele não está na carne mais, ele está espiritual ali, né? Dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro, a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Está perguntando se a Pedro, se ele ama mais do que os outros, né? Ama mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Jesus respondeu, disse, apacenta, né, dizendo a Pedro para apacentar os seus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus falando para ele, apacenta as minhas ovelhas, que é o resto dos apóstolos, dos discípulos. Disse-lhe a terceira vez, 3 vezes, né? Porque Pedro já tinha negado ele 3 vezes. E agora, que ele negou 3 vezes anteriormente, agora ele está dizendo que ama 3 vezes, né? E perguntou para ele, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez,
ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes né? Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Né? Jesus perguntou 3 vezes a ele, porque ele também tinha negado Cristo 3 vezes. Né? E agora ele está perguntando 3 vezes para ele confirmar. E ele está confirmando. E Cristo está dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Está dizendo a Pedro que apacente as suas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o cingia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Né? Pedro, vendo a este, disse a Jesus: Senhor, e deste quem será? Que será? Disse Jesus: se eu quero que ele fique, né, até que eu venha, que te importa a ti? Que importa a ti? Segue-me tu. Né, falando com Pedro. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse quem não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevesse, né? Amém. João, aqui termina o livro de João, né? Aqui termina o livro de João, no capítulo 21, né? Capítulo 21. Quando ele fala para João essas coisas, né? Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Né? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ele está relatando. João, né, está dizendo que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, cuide o que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Né? Amém. Então, além de Cristo ter feito muitas coisas, né, antes, os milagres,
depois que ele ressuscitou, ele fez várias coisas ainda, porque ele passou ainda 40 dias para dar as instruções a João e aos outros apóstolos, como João está relatando aqui, que muita coisa aconteceu, e se fosse para colocar nos livros, né, fosse para escrever tudo, né, todo mundo poderia, não tinha livro que desse, né. Isso ele quer dizer a respeito do amor de Cristo para conosco, né. Se ele fosse relatar a respeito desse amor, não tinha livro que desse para escrever a respeito desse amor de Deus para com os seus filhos, seus irmãos, né? Não tinha papel que desse para conter essas escrituras, né? Para escrever a respeito da bondade de Cristo. Aqui termina o livro de João e aqui também termina esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas leituras, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde. Que vocês mantenham-se na doutrina de Cristo, na verdadeira doutrina de Cristo, no verdadeiro mandamento de Cristo, que foi dado por Deus. Cristo falou todas essas coisas, mas nada que Cristo falou aqui, depois de sua vinda, vem dele. Nada, 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 nada que Cristo falou, né? Porque Deus enviou Cristo nesse tempo para resgatar um povo de Deus que tinha se perdido, né? Porque os sacerdotes, os profetas, né? Todo esse povo enviado de Deus até antes de Cristo para resgatar esse povo que se perdeu, que eles não conseguiram, Cristo também não conseguiu. Deus enviou ele, mas Cristo também não conseguiu resgatar. Muito pouco você viu que durante essa trajetória do Novo Testamento, da nova lei, do novo mandamento, da nova doutrina, que eles não aceitaram, não quiseram, né? Além de ter abandonado a primeira, nada que Cristo falou veio dele, nada, 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 nada. Nenhuma doutrina veio de Cristo, nenhum mandamento veio de Cristo, nenhum milagre veio de Cristo, né? Nada. Tudo veio de Deus o Pai. Ele apenas cumpriu ordem. Ele morreu cumprindo ordem de Deus. Ele morreu, judiou, cumprindo ordem do Pai. Cumprindo todo o mandamento que o Pai deu para ele. Deixar aqui para nós, deixar para o povo rebelde, né? Porque Cristo não veio assim agora para nós. Cristo veio, Deus deu o seu povo para Cristo, né? Deus, muita gente não entende isso, essa palavra que está na Bíblia, que Deus deu um povo para Cristo. Deus deu o seu povo para Cristo. Pastores não entendem essa passagem, que Deus deu seu povo para Cristo. Que povo é esse que Deus deu para Cristo, né? Que povo é esse? O povo israelita, o povo da tribo de Judá, o povo de todas as outras tribos, o povo sacerdote que era de Deus, seguinte da lei de Moisés, né? Foi esse povo que Deus deu a Cristo para resgatar, porque os outros que Deus enviou não conseguiu, nem Cristo também conseguiu, né? Então, essa passagem que está na Bíblia, dizendo que Deus deu um povo para Cristo, né? Essa passagem que está na Bíblia, que Deus deu um povo para Cristo, esse povo
a herança de Deus, que era a herança de Deus, esse povo que era israelita, que era da tribo de Judá, de Manassés, e etc, era esse povo que foi dado a Cristo. Um povo rebelde, um povo que se tornou mau, desobediente a Deus, era a herança de Deus. Então, foi esse povo que Deus deu a Cristo para se resgatar. E Cristo não conseguiu, porque mais uma vez a legião do mal, a legião de Satanás, conseguiu ter mais uma vitória. Vocês podem até achar, pensar que eu estou falando uma bobagem, mas a Bíblia é enigmática. O povo criado de Deus, primeiro povo de Deus criado, se perderam. A legião do mal corrompeu a todos, quase todos, mas 99,99% da primeira criação de Deus se perderam. E quase Deus perde totalmente para a legião do mal, porque a legião do mal foi instituída por Eva e Adão, através de Satanás, e através da desobediência a Deus, que é o primeiro pecado da terra. O primeiro pecado da terra e o primeiro pecado que mata. O primeiro pecado que mata, o primeiro pecado que leva um ser humano ao inferno, para o lago de fogo, primeiro pecado que mata, como Deus disse lá em Gênesis, na sua criação, primeiro pecado que mata, o primeiro pecado que leva um ser humano ao inferno, o primeiro pecado que leva à perdição eterna, o primeiro pecado que leva à morte espiritual, é a desobediência a Deus, a ordem de Deus. Isso é sinistro, isso não? Muito sinistro. Isso é a desobediência à ordem de Deus. A desobediência à ordem de Deus leva à morte. Leva à morte carnal e espiritual ao mesmo tempo. Leva à morte espiritual. Leva a pessoa para o lago de fogo, que se chama o inferno, no último dia, porque o inferno ainda não existe. E tantas coisas outras, dada por Deus. Essa desobediência nos faz morrer, como morreram Eva e Adão e todos os outros da primeira geração. Todos eles morreram, nenhum deles tiveram salvação. Vocês acreditam nisso? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus criou esse mundo aqui, eu vou dar uma esticadinha nesse vídeo, porque terminou o livro de João. Eu vou dar uma esticadinha nessa reflexão, para que vocês venham entender o que é o propósito de Deus em nossas vidas. Deus não quer que ninguém se perca. Somos criaturas de Deus. Deus foi nosso Pai que transou e nos fez, mas com permissão de Deus. Porque se não fosse, nós não teríamos sido gerados. Nós não teríamos sido gerados. Então o que acontece? Quando Deus criou Eva, Adão,
quando Deus criou Adão somente, tudo bem, né? Deus criou os animais, as plantas, as frutas, os peixes, os monstros selvagens, monstros marinhos naquela época, né? Criou o homem sozinho. Mas, como está escrito, era um fardo muito pesado para Adão, apesar de estar todo mundo solto lá, sem nenhuma regência, porque quando Deus criou Adão não tinha nenhuma regência, deixou lá por conta dele mesmo. Ele tinha o que comer, tinha tudo. Ele era um homem como nós, não resta dúvida. Ele tinha sexo, tinha tudo, era apenas um homem, né? E ele tinha tudo. Quando ele foi criado, Satanás não estava lá ainda. Quando ele estava sendo criado, Satanás não estava lá. Ele estava no terceiro céu, no mundo habitável de Deus, fazendo sua rebelião, criando, se tornando pecador lá. Deus estava aqui criando os seus últimos detalhes terreno e carnal, que era Adão. Mas Deus sabe tudo o que estava acontecendo. Deus sabia que esse querubim ia se rebelar, que queria ser maior do que Deus, que queria criar um trono para ele lá, acima do trono de Deus. Deus sabia tudo isso. Deus sabia que ele se ia rebelar. Deus sabia que ia ter anjo a favor dele. Deus sabia tudo isso. Deus também sabia que quando Deus voltasse lá e expulsasse ele de lá, que ele viria para a terra, que ele viria perverter aquilo que ele tinha criado. Deus sabia tudo disso. Ou não? Sabia. Deus sabia disso, né? Deus sabia que a sua criação ia ser pervertida por esse camarada que se rebelou lá no céu. É muito estranho, né, esse relato. Ah, mas você está falando essas coisas, isso nem está escrito na Bíblia. Raciocina, mentaliza, né? Então, Deus sabia. Deus estava terminando, criou o homem. E aí ele sabia que ia acontecer essas coisas. Que Satanás... E Deus também sabia que tinha que ter uma mulher para Adão. Deus sabia essas coisas. Que tinha que ter uma mulher para Adão. Que ele ia viver sozinho num monte de animais. Se o propósito de Deus era criar uma geração... eu estou esquecido a palavra agora. Mas criar uma... Deixa eu ver se vem à mente. De gente piedosa, lembrei. Deus sabia que tinha que fazer uma geração de gente piedosa aqui na terra, de piedade, porque Deus é piedoso, Deus é misericordioso. Lá no seu mundo habitável, que é imenso, muito maior do que esse mundo aqui que ele criou, terreno, no mundo habitável dele, espiritual, é muito maior do que esse. E lá não tem, lá no mundo de Deus, não existe nenhuma mácula. Por quê? Deus não vai permitir no seu próprio mundo que isso, onde ele vive, mácula nenhuma lá. Por isso que ele expulsou Satanás de lá. Porque ele não ia permitir mácula lá em seu livro, expulsou de lá. Mas como Deus já tinha criado esse mundo aqui, e Deus sabia que tinha que ter homem e mulher aqui na terra, Deus sabia disso, né? Deus sabia. Ele fez Adão, criou Adão, né? E quando ele cria Adão, ele criou uma ajudadora para Adão. Criou uma ajudadora para ajudar ele. Porque Deus sabia que ia acontecer essas coisas. Deus sabia. Então, quando foi manifestada a rebelião de lá, que ele chega lá, que expulsa esse camarada no abismo, ele vem embolando e vem parar aqui,
nessa terra, na terra lá do Éden, né? Que pode ser até uma terra espiritual, né? Mas vamos numa terra normal, como Deus criou mesmo, terra mesmo é a terra normal, né? Assim é o relato, que é uma terra normal essa que nós estamos, né? Então ele criou essa ajudadora para fazer companhia para Adão. Satanás, quando vem de lá, que Deus, olhe só o que é que leva nós para o lago de fogo, para o inferno, que ainda não vai existir. Mas se continuarmos a desobedecer a Deus, é isso. Morremos para Ele e vamos viver no lago de fogo, queimando de dia e noite. Porque foi isso que aconteceu com Eva e Adão. O maior pecado, todo o pecado é a desobediência a Deus. Todo pecado é você beber? É. É você fumar? É. É você se prostituir? É. Tudo isso é mandamento de Deus. Se você desobedece, você está desobedecendo a Deus. Quem desobedece a Deus faz o quê? Morre para Ele. Morre na carne também, morre, porque às vezes morremos até na carne. Porque às vezes estamos, vamos supor, estamos num bar, bebendo, enchendo a cara, fazendo coisa que Deus não quer, não agrada, acontece um tiroteio, então você vai morrer carnalmente e espiritualmente. Porque não deu nem tempo de você se arrepender de ser um mausato e você morreu naquilo, né? E você morreu nisso, desobediente a Deus. Então o que acontece? Você morreu para Deus espiritualmente, morreu para Deus carnalmente, ambos. Morreu espiritualmente e carnalmente para Deus. Por quê? Você não estava com Ele, seguindo o que Ele mandou fazer. Então foi isso que aconteceu com Eva e Adão. Deus disse para Eva e Adão: olha, tem esse fruto aqui no meio do jardim que eu deixei. Vocês têm manga, tem jaca, tem banana, tem todo tipo de fruta, para a fruta que você imaginar para você comer tem aqui, né? Tem aí para vocês comerem. Agora, tem essa fruta aqui, Deus sabia que isso aconteceria. Ele botou lá porque Deus sabia. Tem esse fruto aqui, que é o fruto. E, porém, Eva e Adão não sabiam o que significava aquele fruto. Ele só sabia que era proibido para não comer. Eva e Adão não tinham nenhuma ciência daquele fruto. Não tinha. Eva e Adão não tinham ciência o que era aquele fruto, quando Deus falou para eles. Não tinha nenhuma ciência o que era aquele fruto. Deus apenas disse a ele: olha, desse fruto aqui não toqueis nem comereis, porque no dia que fizeste isso, certamente morrerás. Foi isso que Cristo deixou para Adão e Eva, né? Quando comer, tu vai morrer. Então, Satanás, como foi expulso de lá, por ter criado um pecado lá de desobediência a Deus, o pecado da desobediência, veio lá do paraíso, com esse anjo que se rebelou. Deus expulsou ele, caiu aqui na terra e ele introduziu o pecado da desobediência, que é para a desobediência à palavra de Deus. Quem desobedece à palavra de Deus, morre para Deus. Foi por isso que Adão e Eva morreram. E todas as outras gerações também morreram para Deus porque desobedeceram. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Se você anda desobedecendo a Deus, você vai para o lago de fogo. Não tem nenhuma outra estimativa. Você está dentro de uma igreja falsa, com mentira, você é de Satanás. Você está numa igreja falsa, levantando falso, mentindo, enganando, você está indo para o lago de fogo. Porque você está em desobediência a Deus. Certo? Vou encerrar por aqui, que Deus abençoe a todos, com muita paz, muita saúde, prosperidade, que vocês se mantenham firmes na igreja de Deus, a única e verdadeira. Leia Atos 20 e 28, tá? Um grande abraço a todos, tá? Que Deus abençoe a todos. Deixa aí um joinha no vídeo, compartilhe, inscrevam-se.
no canal e ative o sininho para receber as notificações. Voltarei com o próximo vídeo, né? Com o próximo vídeo em, é, em Atos dos Apóstolos. É o próximo vídeo, viu? E tenho dito.